Bem-vindo ao Na Primeira Pessoa. Sussurros nas Araucárias. Uma história de segredos e confiança. Você sabe, às vezes me pergunto se as montanhas conseguem guardar segredos de verdade. Quero dizer, realmente guardá-los, não apenas deixar que se dissipem com o vento, como tantas palavras ditas sem pensar. Enquanto sento aqui na varanda da minha casa, observando a última luz do dia desaparecer atrás da Serra do Mar, pego-me pensando sobre segredos, sobre aqueles que guardamos com carinho, sobre os que acreditamos estar seguros e sobre os que, de um jeito ou de outro, acabam vindo à tona, não importa o quanto os tenhamos enterrado com cuidado. Deixe-me contar uma história. Não o tipo de história que você esperaria, prometo. Nada parecido com aquelas típicas histórias de traição e vingança que você já deve ter ouvido umas 100 vezes. Esta é algo diferente, algo mais complicado, algo que, acredite ou não, começou com uma única bota de caminhada perdida. Meu nome é Marcos, e até 6 meses atrás eu achava que conhecia tudo sobre minha esposa, Lívia. Éramos casados havia 12 anos de xícaras de café compartilhadas, piadas internas e caminhadas aos fins de semana pelo Parque Nacional do Iguaçu, onde ela trabalhava como guarda-parque sênior. Nossa pequena cabana em Foz do Iguaçu, no Paraná, com vista para a Floresta Nacional de Iguaçu, era nosso refúgio. O tipo de lugar onde os únicos sons à noite eram os uivos distantes dos lobos-guará e o leve farfalhar das folhas de imbuí ao vento. Talvez eu deva mencionar que trabalho como gerente de projetos em uma startup de tecnologia ambiental. Nada glamouroso, apenas desenvolvendo aplicativos que ajudam a rastrear os padrões de migração da vida selvagem. Você pode achar entediante, mas há algo profundamente satisfatório em usar a tecnologia para proteger a natureza que tanto amamos. Lívia e eu éramos o casal perfeito, ou pelo menos todos nos diziam isso. O tipo que ainda de mãos dadas nos cinemas, que planeja os fins de semana em contato com a natureza, em vez de maratonar séries na Netflix. Mas sabe, perfeito é uma palavra tão frágil, não é? Como aquelas flores silvestres delicadas que crescem perto das cachoeiras, lindas num instante, pisoteadas por pés desatentos no seguinte. Começou de forma sutil, como essas coisas geralmente acontecem. Lívia começou a chegar em casa mais tarde do que o habitual, suas botas cobertas de lama de trilhas que ela jurava não ter visitado naquele dia. No começo, não dei muita importância. Afinal, ser guarda-parque significa horários imprevisíveis, emergências com a fauna, mudanças repentinas no clima. Mas então vieram as ligações que ela atendia em outra sala, falando em voz baixa, o tipo de conversa que faz você se sentir um intruso na própria casa. Tudo bem no trabalho? Perguntei casualmente, entregando-lhe uma xícara de café certa manhã, enquanto ela estava parada junto à janela, olhando para as montanhas. Ela sorriu aquele sorriso, aquele que antes fazia meu coração acelerar, mas dessa vez não chegou aos olhos. Só a temporada movimentada, você sabe como é. A migração dos veados está mais cedo este ano. E eu acreditei, queria acreditar, porque a alternativa, que algo estava errado entre nós, era dolorosa demais para encarar. Agora, sei o que você está pensando. Sinais clássicos de traição, certo? As noites mais longas, as ligações secretas, o comportamento distante. Mas deixe-me dizer, a vida raramente se encaixa tão bem nas caixinhas que vemos na TV. Às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção, mais complicada do que gostaríamos de admitir. Numa noite particularmente fresca de outubro, quando as imbuias começavam a dourar e o ar trazia aquele cheiro inconfundível do inverno se aproximando, decidi surpreender Lívia no trabalho. Ela havia mencionado algo sobre precisar de ajuda no inventário de equipamentos, e pensei em levar seus biscoitos de chocolate favoritos, ainda quentes do forno, para alegrar um pouco o dia dela. A sede do parque estava silenciosa quando cheguei. A maioria da equipe já havia ido embora. Pelas grandes janelas, consegui ver a luz do escritório de Lívia ainda acesa. Ao me aproximar com minha pequena lata de biscoitos, notei algo que fez meu estômago afundar. O carro dela não estava no estacionamento. Perplexo, dei a volta até a parte dos fundos do prédio, onde era o estacionamento dos funcionários. Nada. Nenhum sinal da Subaru azul que ela dirigia. Estava prestes a mandar uma mensagem, quando ouvi vozes vindas de trás do galpão de manutenção. 2 vozes. Uma inconfundivelmente de Lívia, a outra de um homem que eu não conhecia. Meu primeiro pensamento não foi ciúme, acredite ou não, foi preocupação. Teria acontecido algo? Ela estaria em perigo? Fui me aproximando, o coração batendo como um tambor no peito, e esquiei pela lateral do galpão. Lá estavam eles, Lívia e um homem de uns 30 e poucos anos, vestido com o uniforme do parque, mas que eu não reconhecia. Estavam examinando o que pareciam ser mapas espalhados sobre o capô de um veículo oficial. O homem apontava para algo, falando com intensidade, enquanto Lívia assentia com expressão séria. Não podemos arriscar ir durante o dia, disse o homem. Eles vão nos ver de longe. Lívia passou a mão pelos cabelos castanhos avermelhados, aquele gesto tão familiar que fez meu peito doer. Precisamos de provas concretas, Daniel. Sem isso, vão negar tudo e pareceremos teóricos da conspiração. Daniel. Então era esse o nome dele.
e eles estavam claramente tramando algo, embora não fosse exatamente o que eu esperava. Não um caso, pelo menos não no sentido tradicional. Mas o que estavam planejando? Por que todo esse segredo? Devo ter feito algum barulho, porque Lívia de repente levantou os olhos, varrendo a área com o olhar. Instintivamente, me escondi atrás do galpão, a mente rodopiando. O que eu tinha acabado de ver? Quem era esse Daniel? E por que minha esposa estava envolvida em alguma operação clandestina? Os próximos dias foram uma agonia. Tentei agir normal perto de Lívia, mas toda vez que ela saía para o trabalho, minha imaginação disparava. Será que ela estava tendo um caso? Envolvida em alguma atividade ilegal? Teria finalmente se cansado da nossa vida tranquila e decidido buscar aventura em outro lugar? Numa tarde chuvosa, enquanto Lívia estava trabalhando até tarde, de novo, senti-me atraído para o escritório dela. Não para bisbilhotar, disse a mim mesmo, apenas para ver se havia algo que pudesse explicar seu comportamento. A mesa dela estava meticulosamente organizada, como sempre. Mas uma coisa chamou minha atenção. Um pequeno caderno escondido sob uma pilha de folhetos do parque. Não era seu diário de campo habitual. Este parecia mais novo, mais secreto. Disse a mim mesmo que não o abriria, que respeitar sua privacidade era mais importante que minha curiosidade. Mas enquanto eu estava ali, a chuva batendo suavemente na janela como dedos impacientes da própria natureza, vi minha mão alcançando o caderno. As páginas continham anotações detalhadas sobre locais no parque, coordenadas, datas, descrições de equipamentos avistados. Havia esboços do que pareciam ser máquinas de extração de madeira escondidas em áreas remotas. E então, numa página, uma entrada assustadora. 12 de outubro. Confirmada a operação ilegal de extração de madeira perto do córrego Fronteira, pelo menos 20 araucárias adultas derrubadas. Indícios sugerem envolvimento da madeireira Iguaçu. Madeireira Iguaçu. Eu conhecia esse nome. Era uma das maiores empresas madeireiras da região, com fortes conexões políticas. Se estivessem cortando árvores ilegalmente dentro do Parque Nacional, bem, digamos que não era o tipo de coisa que se denuncia sem provas sólidas. De repente, o comportamento de Lívia fazia sentido, não como sinais de traição, mas como as ações de alguém envolvida em algo perigoso. Ela não estava me traindo, estava arriscando sua carreira, talvez sua própria segurança para expor um crime ambiental. Mas então veio a entrada que gelou meu sangue. Daniel diz que estamos nos aproximando. Ele acha que sabem que estamos vigiando. Ontem à noite, alguém invadiu sua cabana. Deixou um galho morto de araucária na porta. O mesmo tipo que estão cortando. Um galho morto de araucária. Um aviso. Alguém estava ameaçando eles. Enquanto eu estava ali, processando essa informação, ouvi a porta da frente se abrir. Lívia estava em casa mais cedo. Em pânico, devolvi o caderno ao lugar e corri para a cozinha, fingindo preparar chá enquanto ela entrava. Ei, disse ela, pendurando o casaco. Seus olhos estavam cansados, com olheiras que não existiam 6 meses atrás. Que dia? Queria confrontá-la, dizer que eu sabia, oferecer minha ajuda, mas algo me segurou. O medo de colocá-la em ainda mais perigo se revelasse que eu sabia demais. Difícil? Perguntei casualmente, entregando-lhe uma xícara de chá de camomila. Ela nunca tomava café depois das 15 horas. Dizia que isso a mantinha acordada pensando em todo o trabalho que não tinha terminado. Ela afundou numa cadeira à mesa da cozinha, os ombros caídos de exaustão. Você não faz ideia, às vezes me pergunto se alguém realmente se importa em proteger este lugar. Sentei-me à sua frente. Eu me importo. Ela me olhou então, me olhou de verdade pela primeira vez em semanas. Eu sei que você se importa, Marcos. É por isso que é tão difícil. O que é difícil? Perguntei suavemente. Ela hesitou, os dedos traçando a borda da xícara. Tem algo acontecendo no parque, algo sério, e eu não sei em quem posso confiar. Respirei fundo. Você pode confiar em mim, mas ela balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Isso vai além do que você imagina. Tem gente com poder envolvida. Se descobrirem que estou investigando, eu não conto a ninguém, prometi. Mas você não deveria fazer isso sozinha. Ela examinou meu rosto procurando algo. Finalmente, assentiu. Certo, mas você precisa entender, isso não é só sobre um corte ilegal de árvores. É sobre corrupção que chega aos mais altos níveis da administração do parque. Pessoas que podem acabar com minha carreira com uma ligação. Pessoas que talvez não parem só na carreira. Nas semanas seguintes, Lívia começou a compartilhar mais detalhes. Daniel não era apenas um colega. Era um investigador disfarçado do Ministério do Meio Ambiente, trazido especialmente para investigar atividades suspeitas dentro do serviço de parques. Trabalhavam juntos havia meses, reunindo provas de uma operação sofisticada que extraía ilegalmente madeira de espécies antigas de áreas protegidas do parque. Não é só sobre o dinheiro, explicou Lívia certa noite, enquanto estávamos sentados junto à lareira.
Essas não são árvores aleatórias que estão cortando. Eles estão mirando espécies específicas, araucárias centenárias cuja casca tem propriedades medicinais que empresas farmacêuticas estão dispostas a pagar fortunas. Há compostos que podem revolucionar o tratamento do câncer, mas a extração sustentável não está sendo seguida. Senti uma mistura estranha de emoções, alívio por sua distância não ser por outro homem, preocupação com sua segurança e uma crescente indignação com quem estava destruindo a natureza que tanto amávamos. Mas por que esconder isso de mim? Perguntei suavemente. Eu poderia ter ajudado. Lívia olhou para as próprias mãos. Porque me importo demais com você para colocá-lo em perigo. E porque me sinto envergonhada. Envergonhada? Com quê? Ela respirou fundo. Lembra quando perdi nosso aniversário no mês passado? Disse que foi uma emergência com um veado. Assenti. Tínhamos planejado um jantar especial naquele pequeno restaurante italiano da cidade, o mesmo lugar onde eu havia pedido ela em casamento 10 anos antes. Menti, admitiu. Estava com o Daniel revisando provas, mas não só revisando. Sua voz caiu para um sussurro. Nos beijamos, Marcos. Uma vez. Não significou nada, juro. Foi só estresse, medo, a adrenalina do que estamos fazendo, mas aconteceu, e eu me sinto tão envergonhada. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas estranhamente não da maneira que eu esperava. Não foi o ciúme que imaginei que me consumiria se descobrisse traição, foi mais como decepção, não nela exatamente, mas na situação que nos empurrou aos nossos limites. Quanto tempo você sabe disso? Perguntei calmamente. Saber do quê? Que o Daniel tem sentimentos por você. Lívia pareceu genuinamente surpresa. O quê? Não é assim. Só somos parceiros nesta investigação. Mas eu lembrava como ele a olhava atrás do galpão, a maneira protetora como se posicionou entre ela e a direção de onde eu estava me aproximando. Acho que você está enganada, disse suavemente, e acho que parte de você também sabe. Ela não negou, apenas olhou para o chá, com expressão indecifrável. Na manhã seguinte, acordei e vi que Lívia já tinha ido. Na mesa da cozinha havia um bilhete. Reunião de emergência. Volto à noite. Por favor, não se preocupe. Embaixo, um pendrive. A curiosidade me dominou. Conectei-o ao meu laptop e encontrei pastas de fotos, árvores com marcas distintas, coordenadas GPS, registros financeiros com transações suspeitas entre a Madeireira Iguaçu e vários funcionários do parque. E então, no final da pasta, um documento chamado Pacote de Provas. Não abrir a menos que absolutamente necessário. Hesitei. Isso não era mais só sobre a segurança de Lívia. Era sobre proteger todo um ecossistema. Respirei fundo e abri o arquivo. O que encontrei gelou meu sangue. Fotos de homens de uniforme do parque supervisionando operações de corte. Registros de transferências bancárias mostrando milhares de reais movimentados entre contas. E o mais incriminador de tudo. Um vídeo mostrando o superintendente do parque recebendo uma pasta cheia de dinheiro de um representante da Madeireira Iguaçu. Era maior do que eu imaginava. Muito maior. Passei o resto do dia copiando os arquivos, criando cópias de segurança, criptografando tudo o que podia. Se algo acontecesse comigo ou com Lívia, essas provas precisavam sobreviver. Como alguém da área de tecnologia, sabia exatamente como cobrir meus rastros, como fazer parecer arquivos normais de trabalho, como armazenar cópias em serviços na nuvem que liberariam automaticamente as informações se eu não fizesse check-in a cada 48 horas. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás dos picos, pintando o céu em tons de laranja e roxo, ouvi o carro de Lívia entrar na garagem. Mas havia algo errado. A maneira como bateu a porta do carro, os passos apressados na varanda. Quando irrompeu pela porta, seu rosto estava pálido, as mãos tremendo. Precisamos ir embora, agora. O que está acontecendo? Eles sabem, sussurrou, já jogando roupas numa mochila. Alguém os avisou que estávamos atrás deles. O Daniel não voltou da cabana hoje. Meu estômago afundou. O que quer dizer com não voltou? Quero dizer que a cabana dele foi queimada até o chão, Marcos, e encontraram o carro dele abandonado a quilômetros daqui, com sangue no banco. Peguei minha própria mochila, agindo por instinto. Para onde vamos? Para a cabana da minha irmã no Parque Nacional da Serra da Bocaina. É o único lugar que consigo pensar que é longe o suficiente. Enquanto jogávamos os últimos essenciais no carro, hesitei. Espera. Preciso pegar uma coisa. Voltei correndo para dentro e peguei o pendrive, junto com vários discos rígidos de backup que eu tinha preparado. Ao me virar para sair, notei algo estranho. Um único galho de araucária deitado na nossa varanda. Exatamente como o que deixaram na cabana de Daniel. Eles já tinham estado aqui. Dirigimos a noite toda por estradas secundárias, evitando as principais. Lívia estava em silêncio, os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos no volante. Queria confortá-la, mas o que se diz quando todo o seu mundo foi virado de cabeça para baixo?
Em algum lugar no norte do Paraná, enquanto a primeira luz do amanhecer atravessava as árvores, Lívia parou num restaurante à beira da estrada. Precisamos comer algo, disse, a voz rouca de tanto tempo sem dormir. E preciso pensar. Sobre café fraco e panquecas gordurosas, ela finalmente falou. Tenho pensado, talvez isso tenha sido um erro. Talvez eu devesse ter ido direto às autoridades, em vez de tentar reunir mais provas. Segurei sua mão sobre a mesa. Você fez o que achou certo. Sabemos como o sistema é lento, como provas podem desaparecer quando pessoas poderosas estão envolvidas. Mas o Daniel... Sua voz falhou. Ele estava me ajudando porque acreditava em proteger o parque. Agora ele se foi, e é minha culpa. Não é sua culpa, disse com firmeza. Os únicos responsáveis são os que fizeram isso. Ficamos em silêncio por um tempo, observando o sol nascer pintar as montanhas distantes em tons suaves de rosa e dourado. Era lindo. Uma manhã perfeita de outono que contrastava completamente com a escuridão da nossa situação. Sabe o que é engraçado? Disse Lívia depois de um tempo. Todos esses anos vivendo naquela cabana, caminhando por essas trilhas, pensei que conhecia todos os segredos do parque. Mas parece que a natureza guarda seus segredos mais sombrios muito bem. Apertei sua mão. Talvez seja por isso que amamos tanto. Porque alguns mistérios valem a pena proteger. Mais tarde naquele dia, enquanto cruzávamos para dentro de Santa Catarina, o telefone de Lívia tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu. É o Daniel. Olhei para ela incrédulo. Mas você disse que... Sei o que disse, sussurrou, atendendo a ligação com a mão trêmula. Daniel, onde você está? Você está bem? Houve uma longa pausa enquanto ela ouvia. Então, lentamente, abaixou o telefone. Ele está vivo. Eles o mantiveram preso, mas escapou ontem à noite. Está indo para um esconderijo, mas precisa da nossa ajuda. E as provas? Perguntei. Diz que não é suficiente. Precisamos de mais uma peça. O livro-caixa que mostra exatamente quem foi pago e quanto. Está guardado num cofre na casa do superintendente. Lívia me olhou, os olhos procurando os meus. Não posso pedir isso a você, Marcos. É perigoso demais. Mas eu já sabia minha resposta. Estamos nisso juntos, lembra? Sempre estivemos. Naquela noite, sob a cobertura da escuridão, voltamos em direção à Foz do Iguaçu, por estradas secundárias, evitando áreas povoadas. Daniel nos encontrou num local combinado, uma estação de guarda-parques no fundo da floresta. Parecia mal, com um curativo na bochecha e um olhar assombrado, mas estava vivo. Estive tentando te encontrar, disse, a voz baixa. Eles vão levar o livro-caixa hoje à noite. Se não agirmos agora, perdemos nossa chance. Passamos a próxima hora planejando nossa abordagem. O superintendente morava numa casa na borda do parque, isolada o suficiente para permitir uma invasão, mas perto o bastante da cidade para não podermos fazer barulho. Daniel conseguira as plantas da casa e sabia onde estava o cofre. Enquanto dirigíamos para a casa, meu coração batia tão forte que tinha certeza de que os outros podiam ouvir. Lívia se inclinou e apertou minha mão. Não precisamos fazer isso? Sussurrou, mas neguei com a cabeça. Precisamos. Pelo Daniel, pelo parque. Por tudo em que acreditamos. A casa estava escura quando chegamos, a única luz vinda de um poste na ponta da rua. Daniel foi primeiro, verificando os sistemas de segurança, enquanto Lívia e eu esperávamos na mata próxima. Depois do que pareceu uma eternidade, ele fez sinal de que estava tudo limpo. Dentro, o cheiro era de livros velhos e fumo de cachimbo. Movíamo-nos em silêncio pelos cômodos, lanternas cobertas com filtros vermelhos para minimizar a visibilidade. O cofre estava exatamente onde Daniel disse, atrás de uma pintura no escritório. Mas enquanto Daniel trabalhava na combinação, notei algo estranho. Sobre a mesa, estava um livro-caixa aberto, exatamente o que tínhamos vindo buscar. Estava à vista, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Daniel, sussurrei. Olha... Ele olhou, depois para mim, os olhos arregalados de entendimento. É uma armadilha. Tarde demais. As luzes se acenderam, ofuscando-nos. Na porta estava o superintendente, flanqueado por 2 homens que reconheci das fotos. Homens que trabalhavam para a madeireira Iguaçu. Bem, bem, disse o superintendente, um sorriso cruel no rosto. Veja só o que o gato trouxe. A própria guarda-parque do parque, trabalhando contra nós todo esse tempo. Lívia deu um passo à frente, a voz surpreendentemente firme. Sabemos o que vocês estão fazendo. Temos provas. O superintendente riu. Claro que tem. E é exatamente por isso que estão aqui hoje. Veja bem, estamos observando vocês há semanas, esperando que nos levassem a tudo o que reuniram. E agora que trouxeram tudo para nós, gesticulou para seus homens, levem-nos para o porão. Lidaremos com eles depois de recolher tudo o que roubaram. Enquanto os homens agarravam nossos braços, olhei para Lívia. Naquele momento, vi não medo, mas determinação. E então,
Quase imperceptivelmente, ela acenou com a cabeça em direção ao livro-caixa na mesa. Entendi. As provas reais não estavam ali. Estavam em outro lugar. Isso era apenas um isca. Levaram-nos para o porão, um quarto frio de concreto com uma única lâmpada pendurada no teto. Depois de nos revistar, encontraram a faca de bolso de Lívia, mas não o pequeno pendrive que eu escondi na sola do sapato, trancaram a porta e nos deixaram sozinhos. Por muito tempo, ficamos em silêncio, ouvindo os sons dos homens lá em cima revistando a casa. Finalmente, Daniel falou. Sinto muito. Fui eu que os coloquei nisso. Lívia balançou a cabeça. Nós nos colocamos nisso, juntos. Olhei para os dois, entendendo subitamente a conexão não dita que se desenvolvera entre eles. Não romântica exatamente, mas algo mais profundo. Um vínculo forjado em propósito compartilhado, respeito mútuo e o tipo de confiança que só surge quando suas vidas dependem uma da outra. Você sabia que isso podia acontecer, não foi? Perguntei a Daniel. Ele assentiu. Já estive em situações assim antes, é por isso que garanti que as provas reais estivessem em um lugar seguro. Um lugar onde eles nunca encontrariam. Onde? Perguntou Lívia. Daniel sorriu levemente. Lembra daquela araucária centenária que documentamos perto do córrego Fronteira? Aquela com a marca de raio? Enterramos uma caixa à prova d'água na base. Tudo o que temos, fotos, registros financeiros, o vídeo, está lá. Pensei no sistema complexo que eu tinha montado. Se eu não fizesse check-in a cada 48 horas, as provas seriam automaticamente enviadas a várias redações e agências governamentais. Não importa se encontram ou não, disse. Configurei um switch de segurança. Se algo acontecer conosco, as provas serão tornadas públicas em 2 dias. Os homens lá em cima devem ter ouvido, porque a porta se abriu de repente. O superintendente estava lá, o rosto vermelho de raiva. Acham que venceram? Só estão adiando o inevitável. Este parque, esta terra, não é sua para proteger. Pertence àqueles que sabem explorá-la direito. Lívia levantou-se, encarando-o apesar dos homens segurando seus braços. Você está errado. A Terra não pertence a ninguém. Somos apenas seus guardiões temporários. E quando formos embora, ela ainda estará aqui, muito depois que sua ganância se transformar em pó. O que aconteceu depois é um borrão. Houve gritos, o som de vidro quebrando, e então, milagrosamente, as luzes se apagaram. Na escuridão, ouvi o som de uma luta, um grito de dor, e então a voz de Lívia. Marcos, pegue as chaves! De algum jeito, conseguimos dominar nossos captores na escuridão. Quando a polícia chegou, Daniel conseguiu enviar um sinal de socorro antes de sermos capturados, as provas já estavam seguras. O superintendente e seus homens estavam sob custódia, e a história já estava nos noticiários do país inteiro. Nas semanas seguintes, enquanto a extensão completa da corrupção veio à tona, Lívia e eu enfrentamos um novo desafio, um que não tinha nada a ver com corte ilegal ou ganância corporativa. A experiência nos mudou nosso relacionamento de formas que não esperávamos. Numa noite, enquanto estávamos sentados na varanda, vendo o pôr do sol pintar as montanhas em tons de dourado e carmesim, Lívia se virou para mim. Me ofereceram um cargo no Ministério do Meio Ambiente. Querem que eu chefie uma nova força-tarefa para proteger os parques nacionais da corrupção. Assenti, tentando manter a expressão neutra. Isso é incrível. Você seria maravilhosa nisso. Mas é em Brasília, acrescentou baixinho. Significaria sair daqui? Deixar nossa casa. Olhei para as montanhas que amamos por tantos anos. E o que você quer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quero proteger lugares como este, mas também quero que nós estejamos bem. Segurei sua mão. Vamos estar. O que quer que aconteça, vamos resolver juntos. Sabe, é isso sobre a confiança. Não é sobre nunca guardar segredos ou nunca cometer erros. É sobre o que você faz depois que os segredos vêm à tona, depois que os erros foram cometidos. É sobre escolher um ao outro, de novo, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Enquanto sento aqui agora, vendo a primeira neve da temporada cobrir as montanhas como açúcar de confeiteiro, penso em quão perto estivemos de perder tudo. Não só nossa casa ou nossas carreiras, mas um ao outro. E percebo que às vezes, a maior selva que temos de atravessar não é a que está do lado de fora da nossa porta, é a que existe dentro dos nossos corações. As montanhas ainda guardam seus segredos, é claro, sempre guardarão. Mas alguns segredos são feitos para serem compartilhados, e algumas verdades valem mais do que qualquer outra coisa. E isso, meus amigos, é uma história que vale a pena contar. Não porque é sobre traição ou vingança, mas porque é sobre encontrar o caminho de volta um ao outro quando o caminho escurece. Porque às vezes, as vistas mais lindas vêm depois das subidas mais difíceis. Então, da próxima vez que estiver caminhando pela floresta e ouvir o vento sussurrando entre as araucárias, escute com atenção. Você pode ouvir o som de segredos sendo guardados, promessas sendo feitas e o amor encontrando seu caminho para casa contra todas as probabilidades.